do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nayana, sou a professora de vocês de Ética e hoje a gente vai para a nossa aula número 1 da terceira avaliação. A gente vai trabalhar dois assuntos nessa aula, a ética e a pobreza mundial e a região mais atingidas pela fome. Nós começamos a trabalhar isso na nossa aula passada ao vivo, né? Eu até deixei uma pesquisa para vocês que depois quando vocês entrarem nas atividades, vocês vão ver que a pesquisa tem a ver com as nossas atividades, tá? Por enquanto, eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram lá na página 40 para acompanhar a nossa aula, tá bom? Bora começar? Então, vamos falar sobre a fome no mundo. Não é o crescimento econômico de um país que acaba com a pobreza, mas sim o desenvolvimento de toda a nação. No mundo em que vivemos hoje, desenvolver-se significa reduzir as desigualdades sociais, ou seja, reduzir a desigualdade que acontece entre ricos e pobres. As desigualdades ocorrem na distribuição de renda, nos acessos à qualidade de vida, como educação, saúde, habitação e transporte. E essa desigualdade que constitui a principal causa da fome no mundo. Segundo os dados mais recentes das Organizações das Nações Unidas, mais de 2 milhões de pessoas, ou seja, quase um quarto da população mundial, não tem acesso a uma alimentação segura, nutritiva e suficiente. Pelo menos 820 milhões de pessoas sofrem de fome. Então, a gente pode entender que o problema da fome ele é muito grave, porque ele é causado por causa da desigualdade social. Se a gente tivesse se essa desigualdade não existisse, talvez o problema da fome também não existisse. É preciso enfrentar esse problema da fome e trazer soluções para ele. Então, acabar com a desigualdade significa realizar uma distribuição justa dos benefícios produzidos pela sociedade. Seria justo que todo mundo tivesse a mesma educação, a mesma qualidade no transporte, a mesma qualidade no atendimento de saúde, a mesma qualidade na distribuição da renda. Então, se isso fosse distribuído justamente para todo mundo, entre pobres e ricos, talvez esse problema da fome ele não fosse um problema tão grave. Essa desigualdade social, ela existe em todos os continentes, em todo lugar do mundo existe isso. Mas há lugares que os problemas são mais evidentes, né? E são mais preocupantes. A gente vê gente passando fome por aqui, mas lá para os outros países, para as outras regiões, essa evidência ela é muito maior, tá? Então, olha só, de que forma a gente pode combater esse problema da fome? Em primeiro lugar, para tratar a fome é importante atacar também a pobreza. De acordo com a Organização das Nações Unidas da Agricultura e da Alimentação, o crescimento econômico dos países é um dos fatores chaves para a redução da fome mundial. Então, um país precisa crescer economicamente para ele poder fazer a distribuição justa e poder ajudar as pessoas que estão necessitando. Entretanto, é necessário que esse desenvolvimento seja feito de maneira inclusiva, ou seja, ele deve incluir todo mundo, que abranja as populações vulneráveis, promova mais oportunidades de desenvolvimento, melhore a produtividade e a renda dos pequenos produtores, para que eles possam ter essa subsistência. Se tivesse uma distribuição justa do que faz parte do crescimento econômico, se o país ele investisse nesse crescimento econômico, talvez esse problema da fome não existisse mais. Então, é uma coisa para vocês pensarem. Foi isso que eu joguei para vocês na aula passada. De que forma a gente pode combater esse problema da fome? O que acha que a gente, nós alunos, vocês alunos, nós professores, como cidadãos planetários, o que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente sabe que o governo ele tem uma carga muito importante nisso, mas a gente também precisa colaborar. Olha só, pulando um pouco da página que a gente está, a gente vai ver também as regiões mais atingidas pela fome. A África é o continente mais atingido pela fome. Países como o Afeganistão, Etiópia, Nigéria, República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Sudão,
a Síria e o Iêmen, sofrem muito com a falta de alimento. A fome está aumentando em quase todas as regiões africanas, o que faz do continente africano a região de desnutrição é mais elevada, proporcionalmente em torno de quase 20%. Mas não é só lá. Também está aumentando na América Latina e no Caribe, bem como na Ásia. A fome do mundo está em ascensão, ou seja, ela está aumentando. E as principais causas estão ligadas a eventos climáticos extremos, conflitos violentos, guerras, desacelerações e crises econômicas que continuam gerando fome em muitas partes do mundo. Tá? A gente pode ver aí pelo mapa, essas que estão mais rosinha são as regiões mais atingidas assim pela fome. O nosso papel como cidadão planetário é pensar e escutar sobre a fome no mundo e pensar nas coisas que a gente tem, poder valorizar mais o que a gente tem. Nosso alimento de todo dia, a educação que a gente tem, a casa que a gente tem, o conforto que a gente tem. O que a gente sai dessa linha ruim da pobreza. Então, eu mostrei para vocês dados e coisas que acontecem no mundo, para a gente poder ver que, infelizmente, isso é bem real, não é coisa que a gente só vê na televisão, tá bom? Como a gente já tinha falado mais sobre esse assunto na nossa aula ao vivo, foi só para explanar alguns dados que eu não tinha dado para vocês, tá bem? Vocês têm atividades para fazer na página 40 e 41 e na página 47 e 48. Vocês vão ver que a gente dá uma pulada da página 41 lá para a página 46. Mas não se preocupem, na nossa próxima aula a gente vai voltar lá para a página 42 para trabalhar outros assuntos, tá bom? A gente se vê na próxima aula.